Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Matheus Gonçalves. Hoje, depois de muito tempo, estamos gravando aqui presencialmente esse Tecnocast aqui em São Paulo e vamos falar sobre os serviços de streaming. Tá cada vez mais difícil acompanhar a sua série favorita, porque quando você menos espera, ela sai do catálogo de um e aparece no catálogo do concorrente. E também tem muitas empresas anunciando aí planos para lançar a sua própria versão também, né? Então a gente vai conversar sobre essa fragmentação no serviço de streaming e onde isso vai parar. A gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. O Tecnoblog fechou uma parceria com a EMD, que é uma empresa de marketing digital que trabalha com diversas lojas online, para oferecer as melhores promoções para os nossos ouvintes, Riga. Isso aí, nessa Black Friday vão rolar descontos em eletrônicos, games e acessórios no Ponto Frio, celulares e TVs nas Casas Bahia e vários outros produtos no Walmart. Acessando a página emd.ag/tecnoblog, você vai encontrar uma lista de ofertas selecionadas especialmente para os ouvintes do Tecnocast. E ó, a gente já ficou sabendo que vai rolar umas promoções, por exemplo, de Galaxy S7, TVs 4K, notebooks da Dell, PlayStation 4, enfim, vários outros produtos. Corre lá no emd.ag/tecnoblog ou acessa o post deste Tecnocast que o link vai estar lá também. Beleza. Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 13 minutos e 26 segundos. Então vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí? É da Leilane Quirino, ela é advogada e mora em Brasília. Olá, meninos! Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Gosto tanto do podcast que assim que eu descobri, ouvia 3 episódios por dia. Olha aí! Me acostumei com a voz de vocês enquanto eu trabalhava e sentia que faltava algo quando não ouvia. Dei um tempo porque parecia que vocês eram meus amigos e tava ficando esquisito. Resolvi escrever somente para contar que não é tão necessário um computador com bateria potente para anotar as aulas. Nas faculdades tem tomadas na sala de aula, pelo menos na minha tinha, e quando não tem, o pessoal leva uma régua e compartilha energia com quem mais precisar. Sempre tem as gambiarra. Também fiquei um pouco chocada com o relato de que vocês mal conseguem escrever com a mão. Vou explicar o porquê. Sou advogada e quando fiz faculdade de Direito, sempre levei o notebook ou iPad para conseguir anotar absolutamente tudo que os professores falavam. Porém, no final do curso, quando precisamos treinar para a prova da OAB, é totalmente proibido computadores e tablets nas aulas. A segunda fase da OAB é toda manuscrita. São 4 questões e mais uma peça processual, uma petição, de até 150 linhas, tudo no canetão. É impossível treinar para isso digitando. Porém, vejam só, decidi colocar meu lado nerd pra fora e voltei pra faculdade, mas dessa vez para análise e desenvolvimento de sistemas, e comprei um caderno para as aulas de teoria. Nem lembro quando foi a última vez que tinha comprado um caderno, e tô achando ótimo, consigo memorizar mais quando anoto algo na mão. É uma questão pessoal, mas acho que ainda vai demorar muito pra acabar com papel e caneta. Até porque hoje em dia a digitação está prejudicando os adolescentes que não conseguem escrever um pequeno texto sem a ajuda de um corretor. É verdade, tem essa também. É isso, desculpa pelo textão, advogados escrevem muito. Não, pelo menos ela não escreveu em linguagem de advogado, né? Que aí ia ficar difícil de ler. Prezados senhores do Tecnocast, estou aqui para... Sim. Mas acho que essa questão de não morrer tão cedo, papel e caneta, é justamente porque é fácil de usar, né? Você tira do bolso e já digita, já escreve ali. Porque com o computador, que nem você falou, o cara tem que levar a régua, ficar compartilhando a tomada e, tipo, não é tão simples assim, né? Sim, não precisa imprimir. É, então.
É bem mais simples, de fato. Mas tomada é um negócio meio complicado, de fato. Não sei quantos alunos tinham na sua turma, mas na minha, assim, tem 3 tomadas para 40 pessoas. Então, de fato, não ia rolar se uma grande quantidade de pessoas, de fato, levasse notebook nas aulas. Eu não consigo mais escrever direito. Eu precisei escrever um texto de, tipo, 10 linhas outro dia e realmente tava difícil, assim. A mão começa a doer, é estranho. Eu preciso treinar a escrever. Cara, eu não consigo nem fazer a letra caber dentro do espaço da linha, pra você ter uma ideia. Nossa, não, isso eu ainda consigo. Minha letra já sempre foi horrível, eu fiz vários cadernos de caligrafia, mas assim, depois que começou só computador, smartphone, ixi, aí eu abandonei de vez. Não consigo, não. Próximo e-mail é do Guilherme Borges Cunha, ele é estudante de análise de sistemas. Olá, este é meu primeiro e-mail, sou um leitor de longa data do Tecnoblog, mas apenas nos últimos meses criei o hábito de ouvir podcasts, sendo que o Tecnocast é um desses. Gostaria de discutir os episódios 72 e 73 do Tecnocast, que são os novos supercaros e o show da Apple, respectivamente. Bem-vindo, vamos lá. Os 2 episódios abordaram muito a questão das 2 principais fabricantes de celulares do mundo, com uma política de preços ainda mais altos. Meu ponto aqui é: eu não acredito que esses preços sejam apenas uma nova política de precificação. Isso deve estar relacionado também com a demanda dos consumidores por cada vez mais recursos que aumentam o custo de fabricação do aparelho. Um bom exemplo do meu ponto são os smartphones chineses baratos que, em 2013, era possível comprar um Xiaomi ou um OnePlus top de linha por módicos $299, enquanto hoje os principais aparelhos das 2 marcas estão alcançando a casa dos $500. Obviamente, houve uma evolução, ainda mais agora com a tendência das telas com proporção 18:9. A tela é geralmente o componente mais caro de um smartphone e tende a deixar ainda mais caro com a adoção das telas OLED e suas variantes, incluindo o AMOLED. Faça o teste. Procure um valor de uma tela de LCD para um smartphone e procure um AMOLED com o mesmo tamanho e resolução. Óbvio que tanto Apple como Samsung possuem uma margem de lucro gorda se comparado com as suas concorrentes. Mas o meu ponto aqui é mostrar que isso não se trata apenas de lucros maiores, mas também de custos cada vez maiores. Eu tenho o OnePlus 3T e particularmente agora só compro o OnePlus. Esses preços estão proibitivos demais para mim e a OnePlus tem se mostrado cada vez com mais qualidade. Cara, a minha opinião é que você inverteu causa e consequência. Você falou que, assim, o problema é que o custo está aumentando e por isso os fabricantes estão colocando preços mais altos. Na verdade, eu acho que as fabricantes estão querendo que os custos aumentem, estão querendo que o valor agregado do produto seja maior para que elas lucrem mais, assim, óbvio, smartphones mais caros têm uma margem de lucro muito maior. Quando você vê o histórico da Samsung, por exemplo, que começou a vender muitos smartphones de baixo custo, mas não estava dando tanto dinheiro, e agora está conseguindo vender bastante Galaxy S e bastante Galaxy Note, e realmente está fazendo dinheiro, está lucrando de verdade, você vê que o dinheiro realmente tá lá em cima, né? Toda empresa quer vender smartphones o mais caro possível, assim. Nenhuma empresa vai querer vender, eu quero vender smartphones super baratos porque eu tô fazendo um negócio social aqui e bonito, trazer o melhor hardware a um consumidor. Não, as empresas querem ganhar dinheiro, isso é real, né? Eu também acho que o Guilherme inverteu um pouquinho, assim, porque não acho que os custos estão mais caros, e a prova de que os custos não estão mais caros é o Galaxy S8 e o Galaxy Note 8 têm praticamente o mesmo hardware. Muda ali um formatinho da tela, a segunda câmera, mas é praticamente o mesmo aparelho. A diferença de preço entre os dois não justifica um hardware mais potente, porque não há um hardware mais potente, é o mesmo hardware que está no aparelho mais barato, entendeu? Então, na verdade, o que está acontecendo é que os fabricantes estão vendo que, apesar de já existirem os aparelhos flagship, os aparelhos top de linha, existe uma demanda por parte da população que tem dinheiro para gastar mais e que aceita gastar mais dinheiro para possuir um aparelho diferenciado, seja por qual motivo for. E não existia um fabricante que estivesse atendendo a essa demanda. Agora existem pelo menos 2, né? A Apple com o iPhone X, iPhone 10, e a Samsung com o Note 8, que é bem mais barato, mas ainda assim uma faixa de preço um pouco mais alta. Então, não acho que é a questão de custo de fabricação, não. Eu acho que
eles arrumaram uma forma de vender aparelhos com maior valor agregado. Essa é a palavra correta. Sim, na real, eles querem vender aparelhos mais caros, mas pra isso eles precisam ter uma justificativa, né? A justificativa é, agora a gente tem uma tela sensacional, OLED e tal. Então compre e pague mais caro por isso. Só que eu acho que assim, no caso da Apple, existe uma grande diferença entre você comprar um iPhone 8, um iPhone 8 Plus pro iPhone 10. E tem toda aquela questão de que a Apple não ia conseguir lançar esse formato no iPhone 8 normal por causa da demanda, não ia conseguir atender a demanda, fazer a quantidade de telas que precisa fazer. Mas eu acho que assim, para as próximas gerações, é inevitável, a Apple vai precisar trazer o visual do iPhone 10, os recursos do iPhone 10 pro iPhone 8. Então quem tá comprando a versão de aniversário agora, que é uma versão comemorativa, né, iPhone 10, tá correndo esse risco de ano que vem ter esses recursos aparecendo na versão mais barata. Eu não sei se ano que vem ou se no próximo ainda, mas inevitavelmente a Apple vai ter que trazer esses recursos pro iPhone mais em conta. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos, né? Se ela vai conseguir manter uma versão acima do flagship com recursos que façam as pessoas quererem comprar aquele aparelho. É isso aí, vamos pro próximo comentário, que é do D. Carvalho. Ele diz o seguinte: deixo aqui pra quem não conhece um dos aplicativos mais úteis da Play Store. Olha só, estou falando do Menor Preço Paraná. É incrível o que eles conseguem fazer com a Big Data disponível. Conseguem imaginar o que é deixar seu smartphone trabalhar para achar onde a cerveja X ou a fralda Y foi vendida pelo menor preço em sua região? Atualizado em tempo real a cada 20 minutos através do próprio sistema de coleta de impostos do governo. Tudo automatizado, não precisa de contribuição manual de voluntários. Cansei de sair correndo para o mercado para fazer compras em grandes quantidades de um produto em promoção. Era muito divertido. Em tempos onde falhas em aplicativos e sistemas feitos por funcionários públicos são bombardeados por fanáticos ultraliberais. Eita, pô, isso vai dar... Vixe Maria. Deixo esta bela experiência. Uma das maiores perdas quando me mudei do Paraná. Cara, é uma ideia muito legal. Gostei. Eu sou liberal, tá? Então, quando você compra um produto, e isso pode acontecer em qualquer estado, na real, né? A empresa, ela vai lá, recolhe imposto e tal. Isso é registrado nos sistemas do governo também. Então, no governo do Paraná, eles foram lá e, vamos registrar os preços dos produtos e criar um aplicativo pra isso e mostrar qual estabelecimento vendeu por esse preço. É tipo um comparador de preços do mundo real, em lojas físicas. Aham. Eu acho muito legal. Inclusive, a gente publicou uma matéria sobre isso. Bem bacana. Fica a dica aí pra quem estiver ouvindo e quiser fazer uma versão aqui pro estado de São Paulo. A gente divulga de graça, porque eu gostei bastante. É isso aí. O último comentário aqui é do Jader Sanches, e ele diz o seguinte: sobre essa nova manufatura, eu li recentemente um livro, Nano, de Ed Regis, que conta a história do visionário Kim Eric Drexler, foi cientista que cunhou o termo nanotecnologia na década de 80. Engenheiro químico formado pelo MIT, Drexler, ao longo de sua carreira, vislumbrou um mundo onde o ser humano não precisasse trabalhar. Essas nanomáquinas criariam os produtos a custo zero, que hoje se dispensa muitos recursos naturais no processo industrial. No Brasil e em diversas partes do mundo, ainda temos resquícios de um pensamento ludita, movimento caracterizado pela aversão à tecnologia, que infelizmente atrasa a evolução intelectual da nossa sociedade e ajuda à submissão e exploração no trabalho. Meu Deus, que frase. O livro é meio antigo, na época nem se falava em transhumanismo, mas é muito bom, eu recomendo aos Tecnocasters. Resumindo, se falar de uma sociedade super tecnológica, onde não precisamos trabalhar, erradicação da pobreza e até da morte, eu tô dentro. Acho que quem eu não tá também dentro, tô. né? Então fica a dica da recomendação dele. O livro é Nano, do autor Ed Regis. Então é isso, vamos pra pauta? Bora lá. Eu lembro há alguns anos, quando a Netflix começou a operar no Brasil, os early adopters assinaram e tal. E aí eu assinei também, comecei a usar. E na época tinha aquele problema que o catálogo era muito limitado, né? Eles fechavam alguns acordos, mas no geral eram mais filmes antigos. Lógico que Blockbuster até hoje não tem, né? Mas você já começa a ver filmes do ano passado entrando no catálogo esse ano e tal. Mas virou uma briga enorme, porque essas empresas perceberam que para conseguir segurar
cadastrar os usuários na sua database, elas precisam gerar um conteúdo próprio. Porque no final das contas, o conteúdo que tá lá antigo é uma commodity, acaba virando uma briga ali de contratos, né? Quem consegue fechar o contrato com aquele estúdio para conseguir ter aquela série no serviço de streaming deles. Aqui no Brasil, quando a gente fala de serviço de streaming, é basicamente Netflix, né? Porque HBO Go tem aquele problema de não conseguir assinar e também tem vários problemas técnicos, o site ainda é uma porcaria, mas as empresas estão investindo pesado nisso. A Apple fechou uma parceria recentemente com o estúdio do Spielberg, né? Uma produtora do Spielberg, então já tá planejando fazer uma série lá com ele. Enfim, como é que vocês observam o futuro desse mercado aí? Porque a gente saiu da TV a cabo com aquela animação de agora eu tenho Netflix, já resolve minha vida, e agora a gente tá entrando no momento onde a gente vai ter que acabar assinando ainda 5, 6 serviços diferentes e vai virar um pacote de TV a cabo custando 100, 150 reais por mês, né? Vocês acham que a gente vai acabar nessa mesmo? Eu acho que parte da euforia que a gente teve no começo com a Netflix foi justamente porque você assinava um serviço e você tinha um catálogo, né, considerável de filmes e séries pra assistir e tal. Aí começaram a aparecer os outros serviços, e aí você falou, pô, legal, esse outro serviço também tem umas coisas bacanas, a gente foi lá e assinou, e ótimo. Aí agora tá começando a ficar, tipo, muito caro. Dependendo do que você assina e do que você assiste, não dá pra continuar pagando essa quantidade de dinheiro. Não sei, vocês acham que vai ter, tipo, algum serviço que vai unir isso tudo, que você pague um dinheiro só pra isso? Um bundle de streamings, né? Bundle de streamings. Não é um bando, é um bundle. E nem um banda também. Um banda de streamings. Cara, o que eu sei é que de vez em quando surgem alguns tópicos lá no Tecnogrupo, o pessoal fala, mas que serviços de streaming vocês assinam, né? E a maioria fala, assino Netflix e Spotify. Tem um pessoal mais hardcore que fala, assino Netflix, aí eu assino Amazon Prime Video, aí também eu tenho uma conta americana no Hulu, e aí eu assino também o HBO Go, e cara, assino um monte de coisa, né? E você fica pensando, mas você paga mais que um pacote completo de TV por assinatura, né? Sim. Não necessariamente você usa esses serviços com a devida frequência que eles merecem, talvez. Então, por exemplo, você gasta 30 reais por mês no Netflix e você gasta 35 reais no HBO Go, mas você não fica vendo o HBO Go o tempo todo, né? Só pra ver Game of Thrones. Ou Westworld, né? É por causa de uma série. Eu acho que esse que é o problema, assim, sabe? Por exemplo, eu assino o Hulu por causa do Rick and Morty, porque só eles têm esse desenho lá e eu não assisto absolutamente mais nada lá. No HBO Go, eu assisto Game of Thrones e Westworld. E é isso, não tem mais nada. O Todd ia mandar um inglês aí. Desculpa. Você tá no Brasil hoje, Todd. Ok, pode falar. Ok. Não, então, e aí eu acho que o problema é esse, você tá pagando um dinheiro até que, uma grana alta, se você for ver, pra consumir uma ou outra série que essas empresas possuem os direitos. Então, eu não sei como vai ser o futuro disso, cara. Eu tive esse problema com o Amazon Prime Video quando eles chegaram, porque eu tava com aquela preguiça enorme de ficar baixando o Mr. Robot. Pirateiro alert aqui, né? Mas tem séries que não tem como. Mas assim, eu não tive coragem de assinar o Prime Video só por causa dessa série, né? E aí eu até fui ver se tinha alguma outra série e tal. Tinha umas outras séries legais, mas aí são conteúdos que eles cobravam à parte pra você poder assistir. Que o Prime Video ainda tem essas, né? Tem um catálogo de séries e tem alguns conteúdos que você tem que alugar à parte. Não tá no catálogo, no preço da assinatura, é diferente. São os conteúdos on demand, tipo aluguel digital, né? Que aí são os conteúdos mais recentes, mais novos, tipo o que a Apple tem também com o iTunes, né? É realmente complicado você começar a ver valor. Parece que, assim, num certo ponto, você fala, tudo bem, eu já tenho um catálogo enorme de filmes aqui, mesmo que não sejam filmes novos, que eu não assisto todos, no caso Netflix, e aí você vai começar a pesar se vale a pena assinar um ou outro por causa de uma série, ou de um filme que você vai assistir, não sei. Mesma coisa, quando lançou o Prime Video no Brasil, eles chegaram com uma oferta muito boa, né? Acho que era $2, $3 por mês, agora eles estão cobrando em reais e mesmo assim tá muito mais barato do que os concorrentes, tá R$14,90, nos primeiros meses sai R$7,90, Netflix tá R$30 agora, né? Eu dei uma olhada no catálogo e assim, eu acho interessante Grand Tour, por exemplo, porque eu assistia bastante Top Gear britânico e Grand Tour tem os caras que eu gostava de acompanhar naquela época, né? O problema é assim, só tem essa série, que eu de fato assistiria, porque é uma série que sai assim, com uma certa frequência. Mr. Robot, você pode baixar, enfim. Aí a questão é, o Amazon Prime Video,
ele é tipo um Netflix, só que o resto do catálogo é muito inferior ao Netflix. Então não faz muito sentido eu assinar duas coisas. Ao mesmo tempo, eu tava testando o Fire TV Stick, que foi lançado no Brasil neste dia que a gente tá gravando aqui. E eu vejo aquela tela inicial, e legal, né? Você pode acessar Netflix, você pode acessar YouTube. Mas é um negócio assim, aplicativo Netflix, aplicativo YouTube. E aí embaixo, uma porrada de coisa do Prime Video, né? Mas, pô, tem que ser assim, né? Que eu não tenho Você não acesso. volta nunca na vida. Que eu não tenho acesso. Então, é um monte de coisa ali. Grand Tour, legal, assista. Faça o login no Prime Video, que eu não tenho. O que mais me preocupa atualmente não é nem tanto o que a gente vai gastar com essas assinaturas, né? Mas é porque tá vindo tanto conteúdo que fica difícil acompanhar. Isso é outro problema. Exato. Porque, assim, o que tá acontecendo agora é que as empresas de streaming em geral estão adotando a estratégia da Netflix. A Netflix, já no começo, eles avisavam lá para os investidores, é o seguinte, a gente tá fazendo um licenciamento de conteúdo agora, só que daqui a alguns anos o bicho vai pegar pro nosso lado, porque as empresas vão perceber que a gente tá crescendo, eles vão querer cobrar mais para licenciar conteúdo, ou vão criar serviços exclusivos, que nem é o caso da Disney agora, né, que eles estão planejando fazer isso, e pior, a gente vai ter empresas de streaming que também vai criar conteúdo próprio. Todo ano eles informam pros investidores, pra imprensa, olha, a gente tá investindo 5 bilhões em conteúdo. Isso, cara, são números muito altos, né? Extremamente, cara, é 5 bilhões por ano só com conteúdo, sem contar o que eles gastam com infraestrutura, com acordos que eles têm com as operadoras de telefonia em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, que eu sei que eles têm acordos, o que eles gastam também com funcionários, porque tem que ter uma equipe de desenvolvimento grande, enfim. E a parte de conteúdo pro ano que vem, eles estão falando em algo entre 7 e 8 bilhões de dólares. Tá certo que metade desse valor é para conteúdo licenciado. Mas então você tira a metade de 8 bilhões, são 4 bilhões só para conteúdo próprio. A parte legal dessa história toda é que, assim, tá surgindo muita coisa bacana, porque eles começam a pegar, inclusive, produções de empresas pequenas ou produtoras independentes que talvez não teriam espaço que outra empresa daria. E acaba virando um produto de verdade, né? Exato. Tem muita coisa legal surgindo a partir disso. Não só de séries, filmes também. Só que tem um problema, né? É muita coisa aparecendo e aí você começa a falar, bom, beleza, eu vou assinar a Netflix porque tá passando, sei lá, Narcos, uma série que eu adoro. E aí você pensa, bom, beleza, mas agora lá na Amazon tem American Gods, que é fantástico, eu assisti e fiquei maravilhado, assim. E aí agora a Amazon já anunciou que vai fazer a produção de Senhor dos Anéis, né? A série do Senhor dos Anéis. Disney vai ter Star Wars. Você vê como o negócio tá ficando complicado de acompanhar? Você volta pro que a gente tem agora, no catálogo da Netflix, você tem, por exemplo, o catálogo da Marvel, que é fantástico, cara, assim. Tá certo que o pessoal que acompanha mais os quadrinhos fica... Não, eu tô fazendo air quotes aqui, porque fantástico. Não, peraí. Não, eu não tô falando da qualidade do conteúdo, eu tô falando da estratégia. A estratégia é sensacional, porque é o seguinte, eles pegam... eu, por exemplo, não acompanho muito as histórias da Marvel ou de qualquer outra. As séries... Mas o pessoal que acompanha fala, olha, não tá sendo fiel, tipo, Punho de Ferro, a série, o cara foi muito vago, ele não foi muito... Enfim, o pessoal... Você vai ali nas críticas e você vê que o negócio realmente parece que não é fiel ao conteúdo original. Acho que o problema não é nem ser tão fiel, o problema é que a qualidade é baixa mesmo, cara. Não é bom, cara. Olha que interessante. Eles pegaram esse conteúdo e prepararam pra uma galera que não acompanha. Então a galera que não acompanha, quer dizer, não conhece a história por trás, que não lê os quadrinhos nem nada, essa galera tá adorando. Meu pai matou o Punisher no final de semana. Exato. Matou o Punisher. Né? Matou. Duvido, cara. Isso não aconteceu nunca. Pode ser que a qualidade da produção, o enredo, qualquer coisa assim, pode ser que não seja legal realmente, pelo menos pra quem acompanha com frequência esse universo. Mas pro público em geral, a estratégia tá funcionando muito. Os caras estão colocando 6 bilhões, 7 bilhões de dólares por ano em conteúdo, só que eles também não podem ficar jogando dinheiro fora porque os investidores estão cobrando. Porque até agora a Netflix tá operando no vermelho, né? Tá só saindo dinheiro e não... Então, por exemplo, é o que levou ao cancelamento do Sense8, que foi... Não, mas isso foi por causa que eles queriam acabar, eles estão indo de acordo com o patriarcado. É possível que seja isso. Não duvido nada. Não, mas falando sério, a produção era muito cara e eles falaram assim, bom, pra pelo menos mostrar pros nossos investidores que a gente tá controlando os gastos, vamos cortar isso aí. Mas você vê que há realmente um cálculo, eles estão mensurando com precisão o alcance que eles têm de cada série, de cada
em cada parte do mundo, eles sabem com precisão se determinado tipo de série é mais famoso no Brasil ou se é mais popular lá fora, nos Estados Unidos. Por exemplo, 3%, que é uma série brasileira, foi muito mal falada aqui no Brasil, mas fez um sucesso enorme nos Estados Unidos, fez um sucesso enorme na Europa, de crítica. É surreal o número de amigos meus americanos que eles vêm falar pra mim, de 3%, falando, nossa, aquela série brasileira é muito legal, não sei o que. Eu falei, do que você tá falando? Eu assisti. Eu não sei, a gente aqui no Brasil não dá o mesmo valor que os caras lá. E eles adoraram. Exato. Aí você vê que entra de novo aquela estratégia de vamos criar cada vez mais conteúdo, porque pra fazer muito conteúdo, a Netflix teve que usar aquela palavra bingo, né? Diversificar, né? Ou seja, eles começam a fazer produções em vários países. E isso também é legal que, por exemplo, você tem muita coisa, tanto de filme quanto de série boas, de língua hispânica, de espanhol, sei lá, da Argentina, da Espanha. Tem muita coisa legal vindo da Ásia. Tem filme da Coreia do Sul que é fantástico. Você não deve nada em qualidade da história, de gravação, fotografia, etc. Tem vários países que tem essa regra que você tem que investir em produção local. Essa coisa não é essa do Brasil, é que a Ancine exige uma porcentagem de produção local. Em vários países tem isso, inclusive, especialmente na Europa. Assim, se você observar um panorama, a gente fez até uma lista aqui de serviços já existentes, e o Riga, quando foi fazer a lista, ele categorizou, tipo, serviços raiz, serviços, né, que eram... Nutella. Serviços que eram de empresas de tecnologia, serviços que eram de empresas provedores de TV a cabo, por exemplo. Né, tipo NetNow, Telecine Play é um canal, né, mas... tem a categoria canais também, a Warner tem seu próprio, TCM tem seu próprio com filmes clássicos. AMC. A Sony com o Crackle, né? Então, assim, você vê que a Netflix, ela percebeu muito cedo que ela é uma empresa de tecnologia e que o conteúdo que tá dentro dela não é dela. Antigamente, você era muito refém da distribuição do conteúdo. Isso, assim, a gente pode falar desde o jornal, da mídia impressa, do blog, do podcast que você tá ouvindo aí, não é um canal de rádio, né? Você baixou no seu smartphone pela internet. As empresas de conteúdo, os estúdios também, os canais de televisão também eram reféns de toda essa infraestrutura, de cabos, de internet, de transmissão de sinais de rádio, enfim, tudo isso. E hoje em dia, com a internet, ninguém mais é refém disso. Então, a Disney, uma grande produtora de conteúdo, se ela quiser ter o seu próprio serviço de streaming e monopolizar todo o conteúdo que ela faz e deixar só dentro do serviço dela, ela faz. E, de fato, é o que ela falou que ela vai fazer, né? Então, quando você pega uma empresa raiz como a Netflix, no serviço de streaming, que na verdade é uma empresa de tecnologia, se você tirar de lá de dentro o conteúdo de todo o resto dos produtores, quem é Netflix na Night? Nada. Acho que é por isso que eles estão investindo tanto em fazer conteúdo exclusivo, né? Esse é o ponto, Então a gente chega nesse momento onde a gente tá reclamando que tem muitas opções de streaming, e o que essas empresas, o que esses estúdios têm pra oferecer é o conteúdo. Mas a gente vê, por exemplo, a HBO, que a tecnologia é uma porcaria, né? E várias outras empresas também estão oferecendo o streaming, só que a tecnologia tá engateando, ainda é muito ruim. E nesse ponto a Netflix sai ganhando, mas é uma parte onde o mercado tá se nivelando, assim. A HBO especificamente, ela funciona lá pra gente se você for assinante de uma TV a cabo. Se você for assinante, você consegue ter o streaming do HBO Go. Você não consegue ter Aqui também então, também. mas só funciona assim lá. Talvez aqui no Brasil não esteja funcionando direito, porque ainda tem algumas restrições relacionadas a isso, né? Aqui tem um esquema super estranho que, assim, você pode ter o HBO Go sem a TV por assinatura, desde que você seja cliente da Oi. Nossa! Não precisa ser assinante da Oi TV, mas tem que ser da banda larga fixa, enfim. Não precisa ser assinante, mas tem que ser assinante da Oi. Foi uma parceria super estranha, Mas assim. isso não fere a neutralidade da rede? Cara, tudo fere a neutralidade da rede. Tudo fere. Todos os operadores estão oferecendo WhatsApp grátis, YouTube, franquia pra YouTube, franquia pra Netflix. Tá uma bagunça isso. Na real, ninguém tá falando nada, né? Tem uma frase muito famosa do Ted Sarandos, que é o diretor de conteúdo da Netflix. Em 2013, ele falou que o objetivo da Netflix era se tornar a HBO antes que a HBO se tornasse a Netflix. E, de fato, quando você dá uma olhada, assim, em retrospecto, foram 4 anos, assim, na real, a Netflix tá mais perto de se tornar a HBO do que a HBO a Netflix, né? Porque toda semana alguém fala, pô, mas Game of Thrones, que merda, aquele site da HBO tá fora do ar, os caras não conseguem... E, claro, teve história de vazamento. Em HBO, em tecnologia, a gente não pode dizer muita coisa positiva, né? Não é uma empresa de tecnologia, né? Exatamente. Agora, a Netflix você já vê como é bem diferente, né? O Reed Hastings, o dono lá da Netflix, ele veio pro Brasil em fevereiro ou março desse ano. Ele deu uma palestra aqui justamente para falar de produção local de conteúdo. Olha, a gente vai produzir conteúdo aqui no Brasil também. Tem uma série chamada Samantha, que vai sair em 2018 e tal. Mas ele confessou nesse evento que quando a Netflix veio pro Brasil, eles vieram porque o desafio tecnológico aqui era muito grande.
Por quê? Porque a nossa banda larga é muito ruim, né? Então, o desafio é o seguinte, olha, você tem que fazer esse negócio funcionar nas piores conexões. Então, se funcionar no Brasil, vai funcionar em qualquer lugar do mundo. Os caras vieram justamente porque era mais difícil fazer aqui. Né? Exato. Tanto é que você vê que, acho que o primeiro país depois dos Estados Unidos que a Netflix chegou foi o Brasil. É só bem mais tarde que foi chegar na Europa, depois que foi chegar no Canadá, enfim. Eles operavam em alguns países. Já operavam em alguns países. Mas depois do Brasil, eu tava numa CS, acho que foi o Reed Hastings mesmo que fez uma conferência lá na CS, inclusive contou com a participação do Wagner Moura, que tava fazendo Narcos lá, né? Aí teve aquela expansão pra 180 países. Foi a maior expansão da Netflix. Sim. Os caras chegaram aqui, penaram pra fazer funcionar, a hora que terminou o projeto, falou, agora a gente consegue implantar em todos os países. Exatamente. O Brasil é um teste beta, assim. Se você quer saber, o produto vai dar certo, lança no Brasil. Se der certo lá... Aqui é laboratório, cara. O Brasil é tipo dirigir Fusca, né, cara? Se aprendeu Fusca, você tá bem. Aprende qualquer carro. Mas eu tava pensando nisso aí, por exemplo, da Netflix eventualmente se tornar uma HBO, alguma coisa assim, tendo know-how de tecnologia, já migrando pra ideia de ter um bundle. Vocês acham que empresas como a Roku, por exemplo, que vende aqueles aparelhinhos... Peraí, deixa eu dar um background aqui rapidinho. O jeito que eu acesso esses serviços, na verdade, é através do Roku. Então eu vou lá e, eu quero assistir tal conteúdo. Então eu procuro o nome dele na interfacezinha do Roku e o Roku me fala onde eu posso assistir aquilo. Se ele já existe em mais de um serviço, ele me fala onde é mais barato. Se eu já tenho aquele serviço assinado, ele já me permite assistir direto. Se não, ele me fala qual é o custo. Por exemplo, sei lá, alugar filme. Na Amazon, o filme em HD aqui custa $9. Se você for no Google, aí ele custa, sei lá, $6, dependendo do que for. Vocês acham que empresas como o Roku, que já tem esses serviços integrados, já fazem parte de uma grade, eles estão mais próximos de oferecer um bundle? Ou vocês acham que uma outra empresa que sei lá, tipo uma Netflix, que vai tentar fazer algum tipo de parceria assim? O que vocês acham? Olha, posso ser bem sincero sobre a Roku? Eu nunca comprei um produto da Roku, até porque ela não existe no Brasil. Mas assim, pra mim é uma empresa que tem um prazo de validade, assim, muito grande, assim. Porque eles sobrevivem vendendo Chromecast, Fire TVs da vida, né? O que impede uma Amazon ou um Google, por exemplo, de repente, a gente vai bloquear o acesso à nossa API pra mostrar os preços. Então vocês não vão mais poder comparar preço nenhum. E aí acabou o Roku, sabe? Tá, mas esse é o problema do Apple TV também. Então, por isso que eu falei assim... Não dá nada. Eu acho que é exatamente isso. Por isso que eu falei, por exemplo, eles devem estar cientes disso, né? Uma empresa grande e tal. Vocês acham que eles já estão pensando em algo assim? Pô, se eles pararem de deixar a gente usar, a gente tá ferrado. Então vamos tentar fazer alguma parceria e oferecer esses bundles, alguma coisa assim. Eu não acho que vão cortar nunca o acesso, porque isso é bom pra eles. É tipo você cortar o acesso do seu site pra quem usa iPhone, sei lá. Por que você faria isso? Os caras tá te dando audiência, entendeu? E quem tá assinando o serviço de streaming não tá pagando pra Roku, tá pagando, né, pras empresas. Tem um caso, tô testando o Fire TV Stick, já falei, né? E a Amazon e o Google tem uma relação meio complicada. Então, por exemplo, você não consegue ver Prime Video no Chromecast. E o aplicativo, entre muitas aspas, do YouTube no Fire TV é um link, é um atalho pro site para TVs do YouTube. Então, e ele não é muito bem adaptado, ele tem alguns probleminhas assim. Lembra do Windows Phone? Quando o aplicativo oficial do YouTube era um link pro Internet Explorer, pro m.youtube.com. Então, é uma coisa meio, sabe, pode acontecer. Mas é que aí é o contrário, né? Você tá cortando acesso a um concorrente, entendeu? Aí seria te falar, por exemplo, a Apple cortar o acesso ao Netflix no Apple TV quando ela lançar o serviço de streaming dela. Ela nunca faria isso, porque hoje em dia o que vende coisa de streaming é Netflix, seria mais ou menos essa situação. Mas voltando aqui na questão do Todd, que não tinha nada a ver com isso, que é a questão do bundle, né? Eu acho que, inevitavelmente, a gente tá voltando pro modelo de bundle, porque a mesma coisa que a gente tá falando aqui de só ter uma série que você quer em um serviço, tipo, só tem tal série que eu quero nesse serviço. Se eu quiser, eu vou ter que pagar R$30 por mês pra ver Game of Thrones, por exemplo. É o que tinha na TV. Muitas vezes você assinava um pacote de canais porque você queria assistir uma coisa que passa em um canal. Por exemplo, você torce pro Corinthians. Vou assinar o Premiere aqui pra ver jogo do Corinthians. É um time só que vai passar uma vez na semana. Ainda assim, você vai pagar R$200 por mês, sei lá. Caro pra caramba o Premiere, né? É o que eu faço lá, cara. É que lá você tá ainda pior, porque não tem TV pra você ver, né? Então, acho que assim, esse lance da economia do bundle, a gente já citou em alguns episódios do Tecnocast, mas a ideia é basicamente o seguinte: o provedor, ele tem 3 canais. Ele tem um canal de esportes, que só passa basquete, ele tem um canal que só passa futebol,
e ele tem o canal de novela. Aí você chega lá e você fala assim, puta, eu quero muito o canal que só passa futebol. O provedor venderia cada um por R$10. Aí você fala assim, vou assinar o de futebol apenas e ninguém vai assinar os outros dois. Poucas pessoas vão assinar os outros dois. Então ele fragmenta ali a oferta dele. Agora, como funciona, que é o bundle, né, que é o que acontece na TV a cabo? O provedor chega, ele pega esses 3 canais, ele empacota, ele fala, eu te vendo os 3 por R$15. Na prática, ele tá ganhando os mesmos R$10 no canal de futebol, mas ele tá ganhando ainda R$2,50 em cada outro canal que ele não estaria ganhando nada. Esse é o lance da economia do bundle. Então, o que tá acontecendo hoje é que a gente tá caminhando para um lugar onde nós 4 gostaríamos de ter, por exemplo, o Amazon Prime para assistir Mr. Robot, The Man in the High Castle, que o Alecrim recomendou muito veemente, mas não assinamos porque é só uma série. A gente tem tanta coisa para assistir, não tem tempo para assinar esse aí, eu não vou usar, então você não assina. Então eu acho que inevitavelmente a gente vai precisar de uma empresa num dado momento que vai chegar e vai bolar algum plano bacana e vai criar um bundle de bundles, de juntar aí os provedores de streaming e, sei lá, bolar algum modelo de negócios, tem que ter uma API para integrar todo mundo. Eu não sei como isso funcionaria, mas é a única solução. E tem mais um detalhe que a gente não tá reparando muito hoje, mas já é um problema que Netflix, a Amazon já estão pensando. Você percebe o seguinte, quando você abre a Netflix ou qualquer outro serviço de streaming, já passaram por aquela situação de ficar passeando lá pelo acervo e não sabe o que escolher? Cara, tem muita gente que simplesmente desiste de assistir um filme, alguma coisa, porque não quer ter o trabalho de escolher. Essa é uma das razões porque ainda tem serviços de TV a cabo. O cara entra na HBO, tá passando tá passando um filme Harry Potter aqui. Eu acho que nem passa lá, mas enfim, tá passando Harry Potter aqui, O Senhor dos Anéis, qualquer filme legal lá. Legal, vou reassistir esse filme. Ele já assistiu aquele filme, ele gosta, ele sabe que ele gosta, ou seja, não vai ser um conteúdo que ele vai perder. E o melhor de tudo, a escolha já foi feita. Já escolheram pra ele, entendeu? O engraçado é que se você abrisse o Netflix e tivesse Harry Potter, você ia falar, já assisti. Já assisti esse filme, exatamente. Mas, às vezes você senta na sala e você vai, só essa cena. A hora que você vê, acabou o filme. Exato. Você assistiu inteiro. Essa coisa de escolher é muito cansativa, cara. Tanto é que as empresas já estão nessa coisa de saber que conteúdo colocar primeiro. Tipo, dependendo de como eu estiver consumindo conteúdo, a minha página inicial da Netflix vai ser diferente da do Mobilon, do Riga. Tá cada vez mais personalizado porque eles querem tentar focar naquilo que vai fazer você ficar dentro do serviço. Só que é o seguinte, não tem nada ainda que funcione de maneira precisa. Além do bundle ter que incluir várias opções de serviços, ele tem que ter alguma tecnologia que faça essa escolha pra você. Sim. Esse é o ponto. E aí o desafio é grande porque precisa verificar seus hábitos de consumo, precisa verificar os horários que você assiste, porque isso também influencia. Aí talvez isso seja o serviço pro Apple TV ou pro Roku. Exato. Ou pro Chromecast. Uma função tipo, estou com sorte. Você aperta, ele escolhe alguma coisa pra você. Sim, porque daí você tá usando ele pra assistir os programas, as séries, os filmes. Então ele conhece os seus hábitos de consumo, que nem você falou. Eu procuro no Roku, ele me fala onde tem. O Apple TV 3 faz isso, né? O 4, se eu não me engano, faz isso. Só que o problema é que muitas vezes eu não sei o que eu quero assistir. Eu só sei que eu quero assistir alguma coisa. Então, eu precisaria de uma lista unificada de todos os serviços de streaming. Não adianta eu chegar e falar pra ele que eu quero ver. Outra coisa, se tiver um bundle, por exemplo, um serviço ou vários serviços de bundle de bundles, alguma coisa assim, vocês acham que ele vai ser no estilo de TV a cabo, que você não escolhe os canais, ele te dá um pacote cheio de canais e você paga por isso? Ou você vai ter a opção de escolher, eu quero um pacote com 4 serviços, esses 4 serviços eu quero que seja a Netflix, esse, aquele outro, os 4 que você quer. Eu acho que a característica de escolher o que você vai colocar no seu bundle vai contra a ideia de bundle. Porque, por exemplo, você assina a TV por assinatura. Muita gente reclama toda vez que a gente publica alguma coisa sobre plano de TV por assinatura, aparece os comentários padrões. E o principal comentário é, mas quando é que vai surgir um serviço de TV por assinatura que eu só assino os canais que eu realmente assisto? Eu não quero assistir Canal Brasil, Canal Rural, não sei o que lá. Eu assisto. É tanto bullying aqui com a Alecrim. Eu quero assistir, talvez, só um canal lá de TV paga e também bota Telecine só o Premium e HBO só um canal da HBO. Isso não vai acontecer tão cedo. Talvez aconteça lá em 2018, o pessoal, a Riga falou que não vai... Mas, assim... @Paulo Riga no Twitter. É pouquíssimo provável que isso aconteça, porque a TV a cabo, ela funciona assim. Você paga a sua assinatura e o dinheiro, ele é dividido entre os canais ali. Alguns ganham mais, obviamente. Tipo, o Globo ganha muito mais do que o resto. HBO ganha muito mais do que o resto, até porque você tem que comprar a parte, muitas vezes. Se você pudesse escolher os seus canais, esses canais seriam mais caros. E os canais adicionais seriam mais caros, porque eles não ganhariam
nada se você não escolhesse eles. Então, por exemplo, canal rural, pouca gente vai escolher comprar. Sim. Talvez só o Alecrim. E aí, o que acontece? O custo pra você manter o canal rural continua mais ou menos a mesma coisa. Eles precisam produzir, eles precisam pagar os profissionais deles. E o Alecrim vai ter que pagar muito mais no canal rural dele do que pagaria normalmente. Que vem em qualquer pacote de TV, sabe? Se a tendência continuar do jeito que tá, por exemplo, a TCM tem um serviço de streaming que é só filmes clássicos. Várias empresas também estão planejando lançar os streamings de canais de esportes. Se a tendência continuar nesse sentido, dos próprios canais, das próprias produtoras continuarem segmentados, lançando seus serviços segmentados, talvez a gente possa ter bundles segmentados, né? Então, um bundle só de canais clássicos. Você pega o TCM, mais não sei o que lá, e faz um bundle. Mas eu acho que a gente ainda tá num estágio muito inicial. Que nem eu falei, a questão da tecnologia acho que é o principal. Tem uma empresa americana que eu não vou lembrar o nome agora, mas ela que tá fornecendo a tecnologia para muitas dessas empresas. A Disney, se eu não me engano, tá pegando a tecnologia dela para montar o serviço dela de streaming. A gente tá no estágio muito inicial, até porque tem que desenvolver tecnologia, infraestrutura e tal, e são empresas que não sabem nada disso, né, de servidor, streaming, é um bagulho que é pesado pra caramba, né, não é tão simples. Sei lá, talvez num futuro um pouco mais pra frente a gente consiga ter cada estúdio oferecendo a sua mesma gama de filmes aí, mesmo estilo, só que empacotando em bundles temáticos. E outra questão, ainda nisso, é que é muito mais provável que se surgir um bundle de serviços de streaming, esse bundle tenha serviços extremamente nichados. Eu não vejo, por exemplo, a Netflix entrando num bundle. Por que a Netflix vai dividir o dinheiro com um monte de serviço se as pessoas naturalmente já assinariam a Netflix, que é a maior, que todo mundo conhece? Hoje. Pode mudar no futuro, mas aí eles podem entrar também. Isso é bom. A Netflix seria tipo a Rede Globo dos streamings, é isso? Com certeza. E a Globo, inclusive, fez o Globoplay. Não vamos botar nosso conteúdo em lugar nenhum. Que se quiser, assiste aí o Globoplay. E você tem que assinar o Globoplay pra ver algumas coisas, então... Pra ver pra ser nossa. Não, pra ser nossa SBT. Nossa, não. Você vê como eu manjo de TV aberta. Esse bundle ainda não tem. Não sei, cara, você não acha que, por exemplo, numa situação hipotética onde exista uma empresa que tem um bundle com vários outros serviços, tá tudo incluso lá dentro, num valor acessível. É a Netflix sozinha, isolada, contra esse outro bundle de serviços que são interessantes. Você não acha que existe a possibilidade da galera começar a comprar só um dos dois e a Netflix ficar meio que de lado? Eu acho muito difícil, porque, por exemplo, você assinaria uma TV por assinatura sem a Globo? Não, porque todo mundo vai assistir a Globo. Então, sendo a Netflix a maior e que faz séries exclusivas, que faz House of Cards, que faz Stranger Things, que todo mundo fica falando quando lança, não tem como ignorar isso, sabe? É muito difícil. Então, as pessoas, de qualquer forma, assim, no cenário atual, elas assinariam Netflix e esse bundle. Se a qualidade dos serviços exclusivos continuar do jeito que tá, continuar bom, vamos dizer assim, e aí ter um serviço de bundle e a Netflix fosse a parte, eu acho que eu assinaria os dois. Hoje você não tem escolha. Mas acho que assim, o problema maior é o seguinte, quando a gente tá falando de TV a cabo, quem faz o bundle é quem tá provendo a infraestrutura. Então o bundle é vendido pela Sky, é vendido pela NET, é vendido pela X provedores aí de TV a cabo, ou nos Estados Unidos, né? Comcast, AT&T. Só que quando a gente tá falando de streaming, não tem um provedor da infraestrutura. O provedor mais próximo de infraestrutura é o provedor de internet. E a gente vê algumas operadoras fazendo algumas parcerias meio, sabe? Por exemplo, a TIM lança... você tem uma franquia extra só pra Netflix, Cartoon Network, não sei o que, Esporte Interativo Plus, não sei o que. Aí a Vivo vai lá e lança o Vivo Double Play. Acho que esse é o nome do serviço deles. E você tem o dobro de franquia extra só pra YouTube e mais um monte de serviço lá, inclusive da própria Vivo, obviamente. Só que você ainda tem que pagar a assinatura do YouTube Red, da Netflix, né? Não muda nada. Você ainda tem que pagar, mas assim, já é uma forma de facilitar o acesso, porque, você não consome da franquia, né? Vamos aí, né? Sim, Daí pra virar uma parceria do tipo, pague R$50 a mais por mês na sua conta de telefone e tem acesso ilimitado a isso aí, é um pequeno passo. Por exemplo, pra música já acontece. Ou seja, continuaria sendo o provedor. Por exemplo, no Tecnogrupo aparece, qual serviço de streaming de música você ouve? Bom exemplo. Aí aparece lá, 80% de Spotify e 20% de Deezer, que são todos os clientes da TIM. Sim. Eu não tinha pensado nisso, boa sacada.
Eu ia dizer que o mais próximo de empresa que a gente tem pra fazer bundle seria quem fabrica o set-top box. A Apple com o Apple TV, por exemplo. Mas ainda assim a penetração desses devices é muito pequena. E aí teria que, sei lá, LG, Samsung, vendedor de Smart TV fazer. E aí você tem o bundle pra assistir na sua TV, mas você não pode assistir no seu smartphone. Entendeu? Então virei uma bagunça de qualquer jeito. No final das contas, a parte que vai resistir mais essa questão do bundle vai ser a própria Netflix ou a própria Amazon ou qualquer outra empresa que realmente está por trás do serviço de streams. Porque para essas empresas não é interessante esse modelo atualmente. E não é só pela questão do valor das assinaturas. É pela quantidade de dados que ele tem. A Netflix divulga bastante estatísticas sobre, por exemplo, feriado tal, teve maratona dessa série, não sei o quê. É só uma amostra da capacidade de dados que eles têm. Então eles conseguem analisar todo o comportamento dos usuários deles, no Brasil, na Europa, saber o que agrada mais cada tipo de público, saber se, por exemplo, tá chovendo, que tipo de conteúdo essa galera assiste quando tá chovendo, sabe? Tá numa época de calor, será que eles assistem algo mais animado, sei lá, tipo comédia, alguma coisa assim? Esses tipos de dados eu tenho certeza que eles analisam, porque eles têm uma equipe de análise de dados muito ferrada, assim. O pessoal trabalha muito bem com isso. E aí, se você começa a entrar no bundle, você pode ter acesso a esses dados, mas vai ser uma coisa um pouco mais limitada, né? Então, eu imagino que uma das razões para eles resistir a essa ideia, pelo menos no contexto atual que a gente tem hoje, é justamente a questão dos dados. O valor das assinaturas faz diferença, obviamente, porque eles não estão dividindo a fatia do bolo com ninguém, mas no final das contas é isso que interessa para eles, o controle que eles têm sobre as informações. Não ia vir da API do serviço de qualquer jeito? Com certeza, mas eles, por exemplo, não iam saber. Se você pega um bundle lá que, sei lá, vamos supor, você tem no mesmo pacote Amazon e Netflix, você não vai saber o que, por exemplo, levou o usuário da Amazon, o usuário escolheu o conteúdo da Amazon naquela hora em vez da Netflix, sabe? É isso que eu tô falando. Mais que isso, cara. Eu acho que, assim, a inteligência por trás do negócio é o que mantém a empresa funcionando. Sim. E eles deixariam isso na mão de um terceiro, ou deixariam um terceiro ter acesso a isso, não cara. Que deixaria na mão, mas daria acesso. Daria acesso. Exatamente, entendeu? E eu acho que hoje, cara, eles têm um controle muito grande das coisas, tanto é que, por exemplo, eles calculam bem o valor de cada assinatura em cada país, o tempo certo de fazer, de aumentar os preços. Eles sabem que se vale a pena, por exemplo, vender aqueles cartãozinhos de assinatura pré-paga. Aqui no Brasil vende pra caramba isso, até porque eles deixam na porta, assim, perto do caixa, né? Às vezes o cara chega no final de semana assim, beleza, vou comprar uma cerveja, vou fazer aqui um churrasco, alguma coisa, eu quero ficar de boa em casa. Aí ele já olha, já viu o cartãozinho da Netflix ali. O cartãozinho de Netflix virou uma balinha, um chocolate? Exato. Cara, tem muita gente que ainda não tem acesso a cartão de crédito, ou porque tá numa situação financeira que impede de ter, ou porque simplesmente não acha confiável esse tipo de serviço. Ou você quer dar um presente de última hora pra alguém. O pessoal compra esses cartões com a mesma conveniência que vai no caixa do supermercado e pede pra recarregar o crédito do celular. Eles têm controle sobre todo esse ecossistema e eu acho que pra eles abrir mão disso não vai rolar, sabe? Não, você levantou um ponto muito legal, porque eu tava pensando aqui, a Netflix com Stranger Things, por exemplo, eu li uma teoria na época que lançaram, que Stranger Things era tipo uma amostra do potencial da inteligência artificial da Netflix, porque eles reuniram uma gangue que é praticamente o Goonies, com vários elementos dos anos 80, que, nossa, que saudosismo, né, e todo mundo ama. Cara, trouxeram até o Sam, né, que era o Mike lá, como é que ele chamava? No Senhor dos Anéis lá, esqueci o nome, o amigo do Frodo. Samwise Gamgee. Não, mas no Goonies... Mike. Ele era Mike, né? Mas enfim, o ponto reza a lenda que Stranger Things surgiu através de análise de consumo dentro do catálogo da Netflix. Então a gente tá chegando num ponto, como a gente tá falando aqui, por exemplo, a Apple querendo lançar o próprio serviço de streaming e a Disney se retirando da Netflix para oferecer o seu próprio conteúdo dentro do seu próprio serviço. E aí vem a Apple e no Apple TV tem acesso aos dados da Disney e começa a analisar o que faz sucesso dentro do Disney para fazer o seu próprio conteúdo, né? Então realmente começa a ficar uma situação bem complicada, né? Você vê como uma coisa puxando a outra. Se você pega, por exemplo, American Gods, que o enredo da história é basicamente a ideia de que os deuses só vivem enquanto a gente acredita neles, né? Aí tem aquela coisa dos deuses antigos da mitologia lá, eles estão morrendo porque tem outros deuses, tipo o Google, que estão surgindo. É sério, o Google é retratado como se fosse um deus lá dentro. Na verdade, a tecnologia em si, né? É retratada como se fosse um deus de fato, assim, um deus mitológico e tudo mais. Só que é o seguinte, a história é montada de um jeito que, assim, você sabe que tem muita coisa que acontece ali que é uma referência a alguma passagem da mitologia, alguma coisa que provavelmente você vai ter que estudar. Só que você não se sente mal de não entender a referência. Só de você perceber, olha, isso aqui é referência pra alguma coisa, e que talvez você vai pesquisar depois que assistir o episódio, só disso já é suficiente pra te despertar um interesse pela série, pelas tramas e tal. O American Gods tá
estava sendo lançado assim, um episódio por semana, né? Eles fizeram, agora tá completo porque acho que foram 8 ou 9 episódios, mas estava sendo lançado um episódio por semana. E aí acontecia, lançava o episódio e aí eles poderiam muito bem controlar no Google lá o que o pessoal tava pesquisando depois de cada episódio lançado. E aí eles sabiam que tipo de dúvida que a pessoa tava tendo, se eles pescaram alguma ideia, de repente eles jogaram alguma imagem lá e alguém pesquisa, o que será que significa essa imagem? Você tá entendendo como o negócio pode ir longe, bem longe? E isso me preocupa um pouco também, porque nessa lógica de você não precisar se apegar tanto à história, né, às vezes o aspecto visual, às vezes uma referência já te conquista, a gente também pode acabar tendo um mar de conteúdo que nos foi oferecido por uma inteligência artificial, que viu que aquelas referências iriam prender sua atenção, sabe? Me preocupa um pouco também a questão da qualidade do conteúdo. Você acha que cairia a qualidade? Então, não sei dizer, porque assim, quando a gente fala de Netflix, que nem a gente citou, o Alecrim falou também no começo, uma das coisas mais legais, acho que foi você que falou, né, que você pode arriscar mais. Né? É um serviço de streaming, se você não, sei lá, você coloca uma série nova, ninguém assiste, não tem problema, tem 1 milhão de coisas lá dentro, sabe? Se a série fizer sucesso, ótimo, mas se não fizer também, se 5 pessoas assistirem, sei lá, tá lá no catálogo. Você acha que existe a possibilidade da inteligência artificial criar, tipo, um conteúdo com banheira de Nutella? Esse é o risco, que se fizer sucesso, e aí a falar que tá fazendo sucesso, e aí os diretores do serviço de streaming lá, sei lá, o CEO e tudo mais, tiver que bater meta de assinatura e a concorrência tá grande, a gente precisa fazer coisa que traga mais assinantes. Eu acho que com a queda de qualidade em si, a gente talvez não tenha. Sempre vai ter uma série que vai ter pior qualidade do que outra, ou um filme que vai ser pior que outro. Sempre vai ser assim, sempre. Independente da Netflix, se é a Warner que tá fazendo, enfim, sempre vai ter isso. Há um jeito, sim, de conduzir a história de uma forma que agrade mais, que convença mais, que receba mais críticas positivas e assim por diante. Isso é o que já acontece na TV aberta. E acontece há muito tempo. Não é novidade. Até com música. Eu lembro que há uns 5 anos atrás, eu li a biografia do Metallica. Eu sou muito fã do Metallica. E tem uma parte lá que eu achei interessantíssima, que quando eles estavam gravando o Black Album, que é o disco mais famoso deles, eu acho que foi a música Enter Sandman, que eles falavam assim, olha, essa música, em vez de você falar tudo embolado, rápido assim, fala as palavras vagarosamente com ritmo. Então ele fala Enter Night, um ritmo que faz com que o negócio fixa na sua cabeça, sabe? Então, cara, a gente tá falando de um produtor musical, de uma banda de metal que tem menos ouvintes no mundo inteiro, mas imagina como isso funciona, sei lá, com música pop, que é muito mais popular. Imagina como isso funciona, por exemplo, aqui no Brasil, com essas músicas, hoje, com o funk, essas coisas. Deve ter alguma coisa assim também, não é possível, porque tem umas músicas que grudam na cabeça. O carro tá passando na rua com o negócio alto lá, já fica na cabeça, já sai cantando funk, mesmo não gostando do negócio. E na TV, cara, na TV tem muito disso também, na TV aberta. E agora imagina que você pode usar uma sequência de dados pra fazer isso, de alcance mundial, assim, em tempo real, de repente, sabe? Assim, a galera que tá ouvindo às vezes pode falar, assim como você falou que quem quer assiste, quem não quer não assiste, né? Você tem outras opções. Realmente, pode ser isso, mas pelo menos no momento não tá acontecendo isso, né? Os conteúdos ainda estão muito bons. Mas a gente tem que ver como vai ser quando a gente chegar num ponto onde as empresas de tecnologia vão estar competindo com as grandes produtoras, tipo a Disney, que é a maior aqui. A gente tá quase chegando numa discussão jornalismo de qualidade, audiência, clickbait. Porque a Disney precisa vender mais assinaturas. Vamos lançar alguma coisa super polêmica aqui, não necessariamente de alta qualidade, pra ter mais assinaturas. É a Netflix, mas eles estão fazendo, vamos fazer esse negócio também, vamos fazer um clickbait de série. É um caminho meio perigoso, se você pensar que as empresas tradicionais hoje, entre aspas, de streaming, competirem com muitas produtoras, que cada um com seu próprio serviço de streaming, poder lançar o que elas quiserem, sei lá. Eu acho que talvez o problema nem seja falar em clickbait, em conteúdo de qualidade ruim. No meu caso, que eu tô preocupado é ser uma coisa muito pasteurizada, sabe? As histórias serem meio similares, as mesmas referências que sempre fizeram sucesso, sabe? Esse, na verdade, é o meu receio, porque o IA vai pegar esses pontos, né? Que é o que acontece, sei lá, com a música pop. Tem um vídeo muito famoso que eu não lembro. Sim, eu citei ele já. Tipo, você dá uma olhada, todos têm aquele é igual. Assim, você pega várias músicas de diferentes anos, diferentes artistas, é igual. Eu acho que se a gente chegar numa situação onde a qualidade seja baixa desse jeito, eu vejo a empresa que topar caminhar nesse sentido, eu acho que ela tá fadada ao fracasso. Porque uma das melhores coisas da Netflix, por exemplo, foi que eles trouxeram séries que ninguém esperava que fosse fazer sucesso, completamente fora do que existe hoje no mercado comercial, vamos dizer assim, e a galera ficou apaixonada. E quem gosta desse conteúdo mantém a empresa funcionando. Pessoalmente, eu acho que vai continuar sendo por aí, eles vão continuar tentando criar conteúdos
conteúdos mais elaborados, melhores, trazer mais audiência para isso aí sem deixar cair a qualidade. Mas depois de tudo isso que a gente conversou, eu não vejo tanto incentivo para as empresas, nenhuma delas, topar entrar num bundle, por exemplo. Eu tô bem otimista com relação à qualidade do conteúdo, porque eu vejo muitos artistas, principalmente artistas jovens, assim, que sabe, que não tinham oportunidade de trabalhar na TV, alguma coisa assim, eles dando entrevistas depois que ficam famosos em séries, e eles falando que o que abriu as portas pra eles foram os incentivos da Netflix, porque às vezes tem uma produtora por trás, assim, uma produtora independente, mas quem colocou dinheiro ali foi a Netflix. Ela faz muito isso, inclusive aqui no Brasil. Quem pagou pra ver, né? Exato. E quando eu falo artistas, não são só os atores, né? Tem o pessoal que escreve, né? Os redatores, tem o pessoal que trabalha, sei lá, com cenário, computação gráfica. Computação gráfica, muito bem lembrado. Então, esse pessoal, pelo menos na atual fase, tá bem empolgado com a Netflix, porque a Netflix tá trazendo outras empresas atrás, que nem a Amazon que a gente falou agora há pouco, né? Falam que é entre 200 e 250 milhões de dólares só com licenciamento de Senhor dos Anéis. Só o licenciamento, sem contar os custos de produção. Então você vê como os caras têm dinheiro pra jogar ali e pra arriscar. Essa parte que é interessante. Só pra responder a sua pergunta, Todd, eu acho que o estímulo pra você ter um bundle não vai vir das empresas, vai vir dos usuários, né? Porque quando as empresas começarem a perceber que ou elas recebem de receita R$2 por um usuário em vez de 20, ou elas não recebem nada, talvez elas comecem a cogitar se envolver com bundles. Porque assim, a gente discutiu isso o programa inteiro hoje, né? Mas o problema que a gente tem é que a gente não tem tempo. Não é nem dinheiro, a gente não tem tempo pra assinar 10 serviços de streaming, né? Então, inevitavelmente, a gente tem que fazer escolhas. Só que vai ter um dia específico dessa semana que você vai querer assistir alguma coisa que só tem naquele serviço específico, né? Você vai fazer escolhas e vão acabar ficando de fora serviços que às vezes são mais nichados, por exemplo, filmes clássicos da TCM. Só vai assinar quem curte muito filme clássico. Mas e se um dia você falar, pô, eu queria ver aquele filme que meu pai falava tanto do Velho Oeste lá, do Clint Eastwood? Você não vai poder assistir, porque só tem na TCM. Um esporte, um jogo, não sei. A gente vai chegar num ponto onde essa galera vai estar brigando tanto pra conseguir ter assinantes, e são tantos provedores diferentes, que eles vão ter que acabar criando uma aliança, alguma associação pra oferecer um bundle. Você não acha que é o contrário? Que, por exemplo, conforme tenha mais empresas oferecendo conteúdos legais, a galera, sei lá, o consumidor vai fazer das tripas coração pra assinar mais de um serviço ao mesmo tempo? Eu acho que tem um limite. Ou você tá propondo um boicote às empresas? Boicote às empresas. Não, eu tô dizendo assim, do meu ponto de vista, uma coisa é a empresa produzir um conteúdo, e aí eu tenho que assistir pra saber se eu gosto, né? Outra coisa é a empresa ter conteúdos que eu já sei que são legais e eu quero assinar aquela empresa, né? Então quando tem uma série rolando que tá muito legal, você vai lá e olha o catálogo, você fala, só conheço essa série que é muito legal, você vai decidir não assinar, você vai ficar só com poucas, porque o dinheiro é limitado também, né? E além do dinheiro tem a questão do tempo, você não tem tempo pra assinar mais um serviço e ver mais uma série. A gente sempre acaba voltando nesse ponto. Por mais que o dinheiro vá compensar, às vezes, que você tenha dinheiro pra assinar, seu tempo não te permite. Então, às vezes, uma forma de fazer você levar o produto é falar, tá bom, então leva esses 3 aqui e eu faço um descontinho, entendeu? Esse é o caminho da TV a cabo. Sei lá, vai ter que acontecer isso nos serviços por streaming, eu acho. Não tem como continuar desse jeito. Eles estão cada vez mais competindo pelo nosso tempo, muito mais do que, sei lá, dinheiro. Você vai ter o tempo ali, você vai acabar optando por um e outro, entendi. E nesse ponto de vista, a gente também está competindo com Netflix. Porque se você tá ouvindo o Tecnocast nesse momento, você não tá assistindo uma série. Ou não, o cara tá deixando passar na TV e tá ouvindo o Tecnocast ao mesmo tempo. Mas não tá entendendo nada, né? Nenhum dos dois lados, né? Mas uma coisa que eu faço com podcast, eu descobri que muitas pessoas fazem, é que elas aceleram a reprodução do podcast. O pessoal ouve 2 vezes. Então, beleza, você pode ouvir o Tecnocast, se tem 1h10, você vai ouvir meia hora. E aí você tem mais tempo pro seu Netflix. Só que aí você não vai ouvir as nossas lindas vozes com a entonação que elas merecem. E pior, imagina se alguém falar muito rápido, você não vai entender nada do que a pessoa tá falando. Já não deu pra entender na velocidade normal. Imagina alguém falando assim, cara, eu ouço rápido, mas porque a sua voz fica melhor ouvindo rápido, sabe? Nossa. Aí é bad. Aí é mancada. E uma coisa curiosa é que, ok, tem séries que tem pouca verba, talvez elas não façam muito sucesso, mas às vezes aparece tipo Friends. Acabou faz 14 anos, mas ele ainda rende $1 bilhão por ano de dólares pra Warner. E cada um dos 6 atores principais lá ganha $20 milhões por ano fazendo nada. Coçando. Sentado no sofá. Tem outro lado também, né? Imagina como deve estar a equipe de Lost hoje.
Então é isso, galera. Vamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Tecnocast. Se você quiser continuar essa discussão com a gente, só mandar um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net. Também não deixa de avaliar o episódio, deixar as suas 5 estrelinhas lá na iTunes Store. Também pelas redes sociais, né? Você pode falar com a gente, em todas elas eu sou @mobilon. @Paulo Riga. @ealecrim. E @ToadGeek. Esse episódio fica por aqui, voltamos com outro daqui 15 dias. Até lá! Falou! Tchau. Abraço! Uhul! Buzina bem no final. Abraço, Pipi! Mexer? O barulho da jaqueta? Então aumenta o ar, cara. Não, por enquanto tá bom. É? Quando foi a última vez que a gente gravou um Tecnocast? Tira todo mundo casaco. junto? Põe casaco. Faz tempo. Não mexa, não tomem café, não bebam. Se você precisar beber água, deixa o copo no chão. Vamos lá? Tá gravando. Tá gravando, vamos lá. Vamos lá. Você começa. Tá difícil até fazer essa introdução aqui, né? São muitos serviços de streaming e hoje a gente vai conversar justamente sobre isso, essa fragmentação que tá virando aí os serviços de streaming. A gente começa depois da caixa postal. Você não quer fazer? Você falou 4. Vamos de novo. Conteúdo, mídia. Vamos lá. Então, o jeito que eu acesso... Sem então. Hã? Sem então, porque vai cortar. Ah, é. Então, e... Onde foi que eu parei? O jeito que você acessa. É. Você fala do Roku, não é? É. Então, o jeito que eu acesso esse... Sem então. Sem então o quê? Sem então? Você tá falando então. É. Mas então... É verdade. Deixa ele falar e depois corta. Aqui emenda. Ô, Barba, porra. Começa do o jeito, né? Ajuda aí. O jeito que eu É. acesso. Os dois episódios... Ah, meu Deus. Começou. A gravação de caixa postal é muito mais legal que a gravação do podcast. Você fica rindo de eu errando. Né? Óbvio que tanto a Apple como Samsung conseguem... Óbvio que tanto a Apple como Samsung... Para de começar a travar.